Sagitarianos, como é que vocês estão? Tô aqui para mais uma leitura de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Karina e essa leitura ela pode ressoar também com quem tem ascendente, lua, Vênus ou Júpiter em Sagitário. É uma leitura geral, atemporal, né? Então peguem o que fizer sentido para vocês, vejam com bastante maturidade, né? São muitas energias por aqui. Não se esqueçam de curtir, que vocês ajudam muito esse canal a continuar crescendo. Se inscrevam por aqui também, ativem o sininho, que sempre tem vídeo novo. Enfim, é isso, gente. Vamos lá. Energias para Sagitário. Como que tá a energia dos sagitarianos essa semana? Por favor, uma mensagem para Sagitário. 2 de água. Deixa eu ver o que tá aqui no fundo. 5 de ar. Uma relação que continua a se tornar mais próxima. Perdão, resolução positiva de um conflito. Então a gente já começa bem. Muito, muito bem. Até porque aqui no fundo do deck a gente tem o 5 de ar. Uma escolha imprudente, aprenda o que puder com uma situação. Analise as motivações de todos. Esse 5 de ar aqui é basicamente o 5 de espadas. Então, alguns de vocês lidaram com alguma situação aqui em que pode ter acontecido algum conflito, algo do tipo, mas que ninguém ganhou nessa história. Tem muito uma coisa de eu estar reavaliando alguma atitude minha. A energia de vocês no fundo do deck tá o 5 de copas e embaixo o 5 de espadas. Esse deck já tá embaralhado na energia de vocês. Então a gente tá falando sim de alguma coisa, de algum desentendimento, de alguma coisinha aqui que ninguém ganhou. Simples assim. Por favor, o que é isso que os sagitarianos estão vivendo? De repente eu me desentendi com alguém que eu gosto muito, ó. Rainha de copas, a gente tá falando de fato de... Aqui tem sentimento, tem consideração nessa história, independente do nível de relação que vocês têm com alguém aqui. Para alguns de vocês pode ser um familiar, uma mãe, uma avó, sabe? Ter uma energia um pouco mais feminina. Ou, assim, alguém que nutria muito vocês ou que vocês nutriam muito. Por favor, o que é isso que os sagitarianos estão vivendo? Energias para Sagitário, por favor. Então, a gente tem uma rainha de copas aqui, né? O imperador e a rainha de paus. Que é vocês. Pode ser alguém de Áries que vocês estão lidando, energia de leão aqui no fundo do deck. Também a gente tem bastante energia de água, né? Câncer, escorpião e peixes. Não sei o que aconteceu, mas de fato aqui tá envolvendo pessoas que consideram muito, aqui tem admiração nessa história. Eu admiro essa pessoa, eu admiro o trabalho dela, o posicionamento dela, tem uma coisa de respeito. Pode ter acontecido no meio dessa história, assim, ter outras pessoas envolvidas, e isso daqui foi um pouco complicado. Ou envolver algo na justiça até, ou algo assim, um pouco além de vocês. Por exemplo, Karina, eu sou casada, mas gosto muito dessa pessoa, eu amo meu esposo, amo a minha esposa, só que a gente teve que lidar com algumas coisas ali, sei lá, algumas movimentações burocráticas, alguma coisa da vida externa aqui, que a gente se desentendeu no meio de tanta responsabilidade, de estresse, de isso e de aquilo, a gente acabou se desentendendo. Entende? São coisas externas que influenciam em alguma relação que vocês estão tendo. Pode ser que tenha alguém que ajude vocês nessa história, tá? Um mediador. Clarifica o imperador. Imperador. De qualquer forma, eu tô vendo que as coisas acabam se esclarecendo até. Imperador sendo clarificado pela temperança, energia de vocês. Clarifica o imperador. É como se vocês dois de visões, aliás, 2 de desafios. Vocês dois tivessem se afastado um pouco e olhado para a própria energia, sabe? Eu olhei para a minha própria atitude, para quem eu sou. Talvez eu não tenha nem me reconhecido no meio dessa história. Eu não precisava ter ficado tão magoado, ter explodido, ter isso, ter aquilo. Eu tô vendo vocês se unindo muito bem a alguém.
Para alguns de vocês, isso pode nem ter sido um desentendimento em si, mas uma má interpretação de uma situação. Por exemplo, Karina, eu tô conhecendo alguém agora e as coisas estão tranquilas, é uma pessoa que vem, assim, com tudo na minha direção. Eu não tenho muito do que reclamar, mas na minha insegurança, eu interpretei alguma atitude dela errado. De repente a pessoa, sei lá, se afastou um pouco porque estava muito estressada com algo que ela estava lidando. Ela tinha que estudar muito, trabalhar muito, ela teve que se afastar um pouco de mim. E eu levei para o lado pessoal. E agora eu vejo que não tinha tanto motivo. De repente ela passou por esse período dela, sei lá, de uma fase que teve responsabilidade, e agora ela voltou a ser quem ela era. E eu vejo que não precisava de tanta segurança, tanto isso, sabe? Isso acontece. Por favor, o que vem aqui no futuro próximo para Sagitário? Então, o que acontece? Vocês entram por esses próximos dias, a estrela, entendendo muito o lado de alguém ou vice-versa, e muito com essa energia de, olha, vamos resolver isso daqui. Futuro próximo para Sagitário. Não tem por que a gente ficar assim. E para alguns de vocês, vocês estão restaurando mesmo algum tipo de união que vocês têm. Pode ser um casamento, inclusive, 4 de paus com 6 de ouros. Não tem por quê. Isso daqui é recíproco. Imperatriz no fundo do deck. Talvez alguns de vocês reconhecendo que existe uma necessidade até de cuidar de si. Invertam aí os papéis quando fizer mais sentido. Talvez por eu entender que agora eu estou um pouco insegura em relação a algumas coisas, eu percebo que eu preciso cuidar um pouco mais da minha autoestima. Eu ter um tempo mais para mim, eu cuidar da parte estética mesmo, ou enfim, né, melhorar minha comunicação, melhorar a forma com que eu me enxergo para eu não cair em insegurança, sem motivo, né? Clarifica, por favor, a estrela. Eu tô vendo vocês restaurando um laço com alguém. É isso. Estrela sendo clarificada pelo 5 de bênçãos e pelo 10 de bênçãos. 5 de ouros e o 10 de ouros aqui, né? Uma insegurança está sendo curada. Eu não sei se tem a ver com relações que vocês já viveram. E eu acredito que sim. De repente eu já tive um relacionamento em que me afetou nesse nível. A pessoa começou a ser fria, isso e aquilo, me excluía, pode ser uma exclusão de família aqui. E aí vocês não estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Nessa relação atual, nessa amizade, nesse romance aqui, tem uma questão de romance para alguns, tá? Vocês entendendo isso daqui. Vocês percebendo alguns padrões de vocês e conseguindo restaurar. Fundo do deck 10 de espadas. Para alguns, 6 de ouros. Vocês podem ter cogitado aqui até uma separação. A gente tem o as de bênçãos, as de ouros. Se isso daqui for questões financeiras influenciando a vida de vocês, as relações de vocês, Karina, o meu lar, a gente tá passando por uma crise aqui porque é questão de dinheiro mesmo e acabou influenciando na nossa relação. Aqui vocês estão saindo disso, tá? Aqui, para alguns de vocês estão recebendo alguma coisa na justiça mesmo, que proporciona para vocês essa oportunidade de trazer uma harmonia no lar de vocês. E de repente a gente pode ter uma coisa de ressignificar. Alguém aqui pode ter passado por algum tipo de insegurança envolvendo dinheiro, e isso daqui é muito complicado porque afetou a autoestima dessa pessoa. Para ela conta muito, na verdade, para qualquer pessoa adulta, né? Mas aqui tem alguém que leva muito em consideração esse negócio de eu quero poder dar uma coisa legal para a pessoa que eu gosto, para os meus filhos, eu quero poder levar num parque, dar um presente, eu quero poder proporcionar algo
para minha família. E quando isso não acontece, quando eu não consigo, isso daqui afeta muito a minha autoestima. Como eu disse, isso daqui é questão assim de vida adulta mesmo. Mas eu tô vendo alguém que se afeta muito com isso e tendo a oportunidade de restaurar essas coisas. E de repente esse relacionamento está bom de novo, muito por conta de alguém ter a possibilidade de proporcionar uma vida interessante para as pessoas aqui. Meu marido estava um pouco distante, minha esposa estava distante, estava deprimida. Agora ela começou no novo emprego, agora ela conseguiu receber um dinheiro que estava precisando e as coisas voltam ao normal, tá? Então é importante vocês terem isso em mente também. Tá, o que mais que vem aqui no futuro próximo para Sagitário? Uma restauração aqui. A gente tem um 4 de ouros, futuro próximo para Sagitário. 10 de paus e o 9 de paus. Aqui tá pedindo para vocês deixarem algumas coisas para trás. Não tenho por que eu ficar assim por conta de orgulho. Página de copas aqui no fundo do deck. Lógico que tem muita coisa que não justifica. E eu acho que alguns de vocês vão falar isso, Karina, mas não justifica essa pessoa ter ficado estranha ou isso e aquilo, né? Por favor, clarifica o 4 de ouros. Seis de desafios e o 7 de feitiços. Só que vocês precisam entender o que vocês estão querendo. Porque assim, é como se o universo estivesse falando, olha, você tem a oportunidade de restaurar tudo isso daqui. Só que desse jeito não dá. Tá? É como se alguém aqui tivesse querendo seguir adiante, fazer as coisas de um jeito mais tranquilo, vida que segue, e outra pessoa estivesse remoendo ainda. Não tem porquê vocês ficarem remoendo isso. Aqui tem uma energia de alguém ter ficado bem seguro, no sentido de... Eu acho que isso é um romance mesmo. Será que eu tô sendo traído? Será que essa pessoa não gosta mais de mim? Tem uma coisa de ficar com um pé atrás na situação. E isso marcou vocês porque eu acho que pode ter trazido algum gatilho para a situação. Por favor, 9 de paus. Isso daqui me despertou um gatilho de algo que eu já vivi e não gostei e não quero viver de novo. Energia do buscador de desafios e o 4 de desafios. Vejam muito bem o que vocês estão carregando com vocês, tá? Invertam aí os papéis se fizer mais sentido. Aqui tá pedindo um pouco de racionalidade. Cura. Tá? O que eu posso cortar disso daqui, o que eu devo manter. Lógico que é tudo um processo. Por favor, clarifica, por favor, o 4 de desafios. A gente tem a energia do 8 de paus. E pode muito ter, assim, vocês não querendo, ou o outro lado não querendo lidar mais com essa situação, falar muito disso. Só que aqui tá falando, limpa tudo que tem que limpar agora. O caçador, no fundo do deck. Limpa tudo que tem que limpar. Se eu preciso conversar, eu converso, mas aqui eu tô vendo algo mais interno. Saber separar as coisas, saber também que o outro erra, saber, né, quando eu tô guardando coisas comigo e quando eu tô guardando coisas desnecessárias comigo e quando eu tô na razão. E eu acho que alguns de vocês, não é que vocês não estejam na razão, essa pessoa aqui que tá magoada, mas assim, tem um ponto aqui em que vocês podem entender do outro lado e entender também que a pessoa tem boas intenções. Ainda é como se o outro não fosse perfeito, é isso que vocês podem entender. A gente pode perdoar alguém quando a gente vê que, apesar da pessoa não ser perfeita, ela quer melhorar ou fez numa boa intenção, ainda que essa boa intenção vocês não concordem. Por exemplo, esse exemplo que eu falei, né? A pessoa ficou distante, isso e aquilo, porque ela estava sem dinheiro, sei lá. Estava passando por algo um pouco complicado. Dá para entender, ainda que não seja a melhor atitude, ela não precisava. Eu não agiria assim. É como se alguém estivesse falando isso. Karina, eu não teria essa postura, eu não agiria assim.
mas dá para entender, entende? Saibam separar essas coisas. O que mais que vem aqui para Sagitário? Energias para Sagitário. Então tem alguém aqui com boas intenções na energia de vocês, tá? Ou vocês se entendendo muito com uma pessoa. Ó, 6 de espadas. Energias para Sagitário. Eu acredito que assim, por mais que tenha sido delicado, não foi uma coisa imperdoável. 9 de copas, o sol, o que mais que tem aqui para Sagitário? Se vocês estão na dúvida sobre o que fazer, gente, isso daqui é uma energia muito boa, tá? Hierofante. Vivam isso que vocês têm que viver. É uma fase muito de crescimento para vocês, 10 de copas. Seja lá o tipo de dificuldade, de desafio que vocês estavam passando em uma situação, me parece, ó, 10 de copas, 10 de ouros, 2 de paus, 4 de espadas. Não vejo muito porque vocês... É como se alguém aqui fosse recebido meio que com o pé atrás, mas eu não vejo por que vocês ficarem com tanto medo assim. Porque aqui é uma previsão muito boa, de estabilidade, de felicidade. Tem vocês comemorando algum tipo de estabilidade financeira ou de... Tem uma coisa de família aqui com alguém. E me parece que é muito... Para alguns de vocês aconteceu assim, algum tipo de afastamento, algo aqui nessa situação, aquilo que eu falei, ninguém ganhou. Só que quando alguém resolve alguma coisa e tá na hora de comemorar, tipo, eu consegui essa promoção, eu tô ganhando bem, isso e aquilo, ela percebe que ela gostaria de comemorar com vocês. Tipo, isso não faz sentido se eu não tiver com a pessoa certa, com as pessoas que eu realmente considero, com quem merece estar do meu lado. E isso daqui vira as coisas, né? Vira uma chavinha de alguém busca o que é realmente importante. Isso daqui é uma energia muito boa, não tenho o que falar para vocês. Alguém aqui realmente celebrando alguma coisa, mas querendo celebrar com a pessoa certa. É a finalização de um período meio complicado para alguém aqui. Tá? Energia final para Sagitário. Tem a união aqui de alguém. E é uma energia bem espiritual até, porque a gente tem Hierofante com a estrela aqui, não tem muito o que falar. Energias finais para Sagitário. Isso daqui, para alguns de vocês, a fase que alguém estava passando era uma fase que era importante para a jornada espiritual dela. De repente, ela passou um período muito complicado na vida e se afastou de fato, e se isolou, e enfim, acabou se transformando numa pessoa um pouco diferente. Procure se doar e fazer parcerias aceitando as diferenças, seja amoroso. Não tenho o que falar para vocês, energia do sol aqui, né? Então, o que eu estava falando? Pode ser que alguém tenha passado por um aprendizado espiritual, era extremamente necessário para ela, só que ela passou. O período difícil fazia parte dessa questão aqui espiritual, dessa jornada espiritual dela. E ela realmente concluiu, passou, enfim. Ou essa questão de uma evolução que ela estava buscando, de repente para ela, sei lá, ter uma ascensão aqui na carreira, ela realmente precisava focar mais, estudar mais, trabalhar mais. Passou. Ela teve algumas dificuldades? Teve, né? Teve que se isolar, não sei, ficou um pouco frio, mas passou. Não vejo que é alguém que é assim, me parece que é uma fase que ela passou. É isso que eu tenho para vocês de Sagitário. Energia muito boa para reconciliações ou entendimentos com pessoas aqui muito importantes para vocês, tá? Não se esqueçam de curtir, se inscrevam por aqui e até a próxima.